Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. O regime militar no Brasil, instaurado em 1964 até 2005, trouxe o maior prejuízo econômico, cultural e político para o Brasil. Muita dor, muita matança, muito assassinato, sem que esses militares que assumiram o poder conseguissem melhorar coisa nenhuma. Um pano de fundo através do milagre econômico. Mas você paga essa conta até hoje. Vou falar com você sobre esse regime em poucas palavras, sem entrar em muitos detalhes. Apenas para lhe dizer que se você é totalmente ignorante, é totalmente analfabeto, você deve procurar alguém que lhe explique o que foi os anos de chumbo no Brasil. Mas antes disso, o que eu quero pedir a você? Que continue nos apoiando. Meu amigo Paulo Mascarenhas de Rio de Contas, meu amigo Paulo Marinho de Vitória da Conquista, minha amiga, colega jornalista Mônica Bichara, lá de Salvador, que tem conseguido também alguns companheiros para engrossarem o nosso time de 1000 inscritos. Quero dizer com satisfação e falo com os senhores agora que nós já ultrapassamos, já não precisamos mais dos 5%, mas ainda precisamos do seu compartilhamento, né, com seu like, com seu clique no sininho para receber as notificações e, evidentemente, que você continue pedindo ao seu amigo, sua amiga, que se inscreva no nosso canal, para que tenhamos mais estímulo para poder estar pesquisando essas coisas e colocando para você aqui a verdade, a interpretação da notícia. Pois é, meus amigos, minhas amigas. O Brasil vive hoje uma condição da mentira, a mentira sobrepondo a verdade em todos os sentidos. Como dizia meu professor Roberto Carrilho, coisa de cinema. Você que vai ao cinema, você gosta, você sabe que aquilo tudo é mentira. Era o que ele dizia, esse professor meu, lá em Recife, em 1982. Mas vejam, senhores, o que faz hoje, por exemplo, o excelentíssimo senhor presidente da República? Esse cidadão tem uma patologia que o faz mentir o tempo todo. Eu imagino que seja. E ele disse que o Brasil teve um grande progresso quando foi governado por militares. Eu quero fazer uma pergunta a você que está me ouvindo agora e me assistindo aqui. Qual a grande nação do mundo? E olha que eu tenho todo respeito ao militar, mas ele no canto dele. Qual o grande país do mundo que você viu crescer governado por militar? Se você me mostrar entre os 50 maiores países do mundo, quando um militar governou e fez o país crescer, você informe aqui nos comentários. Porque, até onde eu sei, os países mais ricos do mundo, né, são China, Estados Unidos da América, Rússia, Alemanha, Itália, Suíça, Suécia, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Espanha, eu não me lembro. Aí quando você vem que você encontra a Argentina, que é um país na América do Sul rico, passa por momentos difíceis, mas é rico, México, Colômbia, Chile, você não vai encontrar. Por quê? Por uma razão muito simples, que o militar, para chegar ao poder, ele tem que deixar de ser militar. Esse é o ponto pacífico. Por quê? Militar não é poder da República. E nós falamos isso o tempo todo. Você não pode se submeter a alguém que não tem sequer o crivo do concurso público para ser autoridade ou o voto popular.
Os poderes da República se dividem entre executivo, legislativo e judiciário. Por isso que, vez por outra, o presidente da República ele sai desse meio, ou do executivo, ou do legislativo, ou do judiciário, ou da sociedade brasileira como um todo. Mas alguns militares concorreram à presidência da República no Brasil, no voto livre. Mas, no regime de força, os que vocês viram. Marechal Deodoro da Fonseca governou por um tempo e foi um governo desastroso, com todo respeito a um amigo que me mandou aqui sobre os militares que governaram os Estados Unidos. Depois Floriano Peixoto, outro desastre. Depois o Marechal Hermes da Fonseca, mas foi concorrendo no voto. Também não foi um grande governo. E aí, mais adiante, você viu como candidato Juarez Távora, Henrique Teixeira Lott. Mas o fato é que esses militares saíam da caserna e tentavam disputar o voto popular. E aí teria todo o direito, porque a partir do momento que o militar deixa o seu órgão, ele é civil como ele era antes de entrar lá. Lá dentro, ele não consegue, pelo fato da farda, ter autoridade suficiente para se intrometer nas coisas da política de um país. Falando isso, eu mostro a nível de Brasil e lembro que os militares voltaram não pelo voto, mas pela força, pela arma do povo contra o seu próprio povo. Exatamente em 1964, quando derrubaram o presidente eleito com a maioria esmagadora dos votos, o nosso querido João Goulart. Que a história o coloca no lugar e coloca os que sucederam a ele, utilizando a farda, a baioneta e o fuzil e a tortura, os coloca exatamente onde? Na lata do lixo. Ninguém lembra, ninguém sabe quem é. Bom, considerando isso, meus amigos, minhas amigas, o que é que nós vivemos no Brasil? Quero aproveitar também a oportunidade para dizer o seguinte: todos os militares que governaram os Estados Unidos, quando concorreram à presidência da República, eram civis. Civis, inclusive Eisenhower. Por quê? Quando há um motivo real que você cai na graça do povo, como a Segunda Guerra Mundial, então o general Eisenhower acabou sendo presidente dos Estados Unidos, mas foi presidente dos Estados Unidos no voto. E aí ninguém pode ficar contra. Ninguém pode. Porque se o povo decide, ele é que é a mola propulsora da democracia e da república. Mas você vai falar assim, mas e a China? A China não é governo militar. A Alemanha não é. A França não é. A Itália não é. A Noruega não é. A Dinamarca não é. A Rússia não é. O Canadá, meu Deus, nem passa pela cabeça deles. Por que o Brasil, os homens mais inteligentes do Brasil e capazes das grandes transformações, são os homens de farda? Não são. E por que eu digo que não? Porque todas as vezes que interviram no país, o país ficou pior. Criou-se aquela ideia ridícula de que o Brasil teve um milagre econômico. Ora, o Brasil cresceu 14%, é verdade, na sua economia. Mas o Brasil não tinha nada. O Brasil não tinha nada a partir dos governos de Castelo Branco e de Costa e Silva. Quando chegou em 1973, governado pelo presidente Médici, houve essa questão desse crescimento de 14%. Mas a um custo tão absurdo que em 1985, quando o regime militar apodreceu e teve que sair pela porta do fundo, porque já era insuportável, o país devia 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. A população brasileira, em 1985, era em torno de 120 milhões de habitantes. Então, a gente estava totalmente estagnado. Basta dizer a você, meu caro, minha cara,
que nos anos 70 você ia abastecer gasolina. A gasolina não está cara hoje no governo Bolsonaro. No tempo da ditadura militar, ainda no governo do general Geisel, você ia abastecer um carro no posto e você tinha que deixar um dinheiro para o governo. Você teve uma campanha de andar 80 quilômetros por hora na estrada, mas não foi pela preservação da sua vida. Foi simplesmente porque o país não tinha como comprar o combustível. Entenderam agora como funciona? Outra coisa. Não existia atendimento médico para as pessoas. Só tinha direito a atendimento médico quem tinha carteira profissional e que pagava o INSS. E na época era INPS. Você estava fora daí, você tem que ir para a Santa Casa de Misericórdia de Conquista para ser servido pela caridade da população de Conquista. Porque o governo não o protegia se você não tivesse emprego com carteira assinada. Só que naquele tempo a exploração da extrema-direita em cima do povo era tão grande que quase ninguém tinha carteira assinada. Quase ninguém. Não tinha carteira porque era aquela história, quem mandava era o patrão. Qual era a loja de Conquista nos anos 70 que assinava carteira de ninguém, se os ricos de Conquista controlavam a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho não tinha ação nenhuma na cidade de Conquista? E assim o Brasil foi caminhando, né? E veio melhorar a partir da Constituição de 1988, quando alguns direitos foram colocados na Carta Magna. Tem gente que diz que não deve falar Carta Magna, mas eu falei. Bom, e dali você teve direito à saúde plena. E é por isso, meu caro e minha cara, que você tem o SAMU 92 hoje, que você tem a UPA, que você tem os hospitais, que você tem as equipes de saúde da família atendendo você em casa. São conquistas da democracia. Se o regime militar prosseguisse, essas conquistas não seriam possíveis. Mas esses militares brasileiros, eles juraram defender qualquer constituição que tinha, inclusive a Constituição da Barbárie, que foi feita em 1967 pelo general Castelo Branco, que censurava jornalistas, que prendia você, invadia sua casa a hora que queria e bem entendia, sem ordem judicial, sem nada, que desmanchava qualquer manifestação pública, que controlava os sindicatos, que proibia os grêmios líderes esportivos das escolas, os diretórios centrais dos estudantes das universidades, e um patrulhamento eterno verificando tudo que você falava. Pegava uma música de um cantor e dizia: isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Como se esses militares fossem aqueles descendentes de Jesus Cristo diretamente que pudesse dizer o que prestava para você e o que não prestava. Isso não é país, isso não é governo, isso não é vida. E só o Brasil fazia isso até 85. As outras ditaduras que seguiram o Brasil na América caíram todas. E o mundo mudou e o Brasil quer voltar a esse passado. Isso não está correto. Agora, a desinformação é o que é pior, porque você não quer saber de nada. Mas vou mostrar um vídeo aqui para você, para não dizer que eu falo sozinho. Tudo isso que esse cidadão fala nesse vídeo, eu já falei aqui, mas não custa nada você ver de novo, vendo de outro jornalista falando, para ver se você consegue abrir a sua ideia e lembrar que o que você tem de mais importante é o voto. Você não tem arma. Quem tem arma é porque não tem argumento. Quem tem arma não tem argumento. Quem tem arma para matar. Não é para se defender. É para matar alguém. Pode ter certeza. Vamos ouvir e ver o que esse jornalista fala. Brasileira, um movimento que romantiza os 21 anos que os militares passaram pelo poder.
Isso ganhou força com a chegada do Jair Bolsonaro na presidência. É comum ver comentários na internet que o regime militar só foi ruim para comunistas, vagabundos e arruaceiros. Mas afinal de contas, quem se beneficiou dos tempos do regime militar? E quem foi prejudicado? Aqui eu não vou nem comentar do ponto de vista dos direitos humanos, que eu acho que já está bem claro, né? Tanto para os historiadores quanto para as organizações internacionais, como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, entre muitas outras, é consenso condenar a ditadura brasileira, que foi extremamente violenta. Mas eu quero dar uma olhada na economia e nos indicadores sociais. Vamos lá? Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma republiqueta. O governo militar foi de 1964 a 1985 e apostou em um modelo desenvolvimentista, com uma participação estatal pesada para fazer o país crescer. No chamado milagre econômico, o país chegou a taxas de crescimento de 14% ao ano em 1973. Uma propaganda do governo até dizia: ninguém mais segura esse país. Mas nas palavras do ministro da Fazenda da época, o Delfim Neto, era preciso primeiro fazer o bolo crescer para depois reparti-lo. Mas essa repartição do bolo nunca aconteceu. Os empresários e a classe média tiveram uma melhora na qualidade de vida. E quem pagou a conta foi a população mais pobre. E a conta foi alta. O salário mínimo no período da ditadura caiu 50% em valores reais. Os reajustes não davam nem para compensar a inflação. Vale lembrar que com a ditadura os sindicatos eram perseguidos e não tinham poder de negociação. Isso, entre outras coisas, resultou num enorme aumento da desigualdade social. Um estudo feito pela Universidade de Brasília, com base no imposto de renda, mostrou que o 1% mais rico em 1964 tinha entre 17% a 19% da renda do país. Mas no final da ditadura, essa participação subiu para quase 30% da renda. Na prática, isso significava miséria e fome. Em 1974, 62% dos brasileiros sofriam de subnutrição. Entre 72 e 76, morreram quase 1,5 milhão de crianças brasileiras por causas que são associadas à desnutrição e à falta de saneamento básico. O governo militar mascarava a situação. Por exemplo, em 1974, uma epidemia de meningite foi censurada na imprensa. E até um estudo sobre como o brasileiro se alimentava foi engavetado depois de mostrar resultados ruins. Na época, a censura controlava tudo que era impresso ou transmitido nos meios de comunicação. E as críticas ou pontos negativos eram sempre censurados. E aí, só com mídia positiva ficava mais fácil de criar uma sensação de avanço do país. Mas os indicadores sociais eram duros. 1/3 da população era analfabeta, não tinha auxílio social, e o SUS nem existia. Ele foi criado só em 1988. Na época dos militares, quem não tinha carteira assinada não tinha acesso ao sistema de saúde e tinha que contar com a benevolência dos hospitais beneficentes. Mas a segurança? Quem nunca ouviu aquela história de que antigamente dava até para deixar a porta de casa destrancada e a janela aberta? E num regime militar com maior controle, a tendência seria ter mais segurança, certo? Bom, os números mostram o contrário. A chamada epidemia de violência no Brasil ganhou corpo com os militares no poder. Vamos pegar o caso de São Paulo. Em 1960, a taxa de homicídios era de 6 casos para cada 100 mil habitantes. No fim da ditadura, disparou para 36. A ONU considera valores acima de 10 já como uma epidemia de violência. E a ideia de que bandido bom é bandido morto vem muito dessa época, em que foram formados os esquadrões da morte dentro das polícias para exterminar criminosos. Mas especialistas argumentam que assassinar sumariamente bandidos aumenta a sensação de desordem e é contraprodutivo. Na prática, traz uma escalada de violência dos dois lados. A raiz dessa insegurança, para os estudiosos, é a desigualdade social e o êxodo rural que aconteceu nessa época. Mas e no aspecto financeiro? Quando a gente olha mais de perto, dá para ver que o milagre econômico não caiu do céu. As grandes obras do regime militar, como a Ponte Rio-Niterói, a hidroelétrica de Itaipu e a usina nuclear em Angra dos Reis, foram feitas com empréstimos estrangeiros. Isso ajudou a dívida externa brasileira a quadruplicar e chegar aos 100 bilhões de dólares. E a inflação, no fim da ditadura, era de 223% ao ano. Isso no jargão financeiro ficou conhecido como a herança maldita da ditadura. Então, se alguém comentar algum dia no grupo do Zap ou no Telegram que a vida era melhor na ditadura, manda esse vídeo para eles. Pode até ser que para alguns poucos a vida era melhor no regime militar, mas para a grande maioria isso não era verdade. Nesse clima de polarização e extremismo, a gente tem que tomar cuidado para não se embrutecer e perder a capacidade de se compadecer com a dor do outro. Lembrando aqui, 62% dos brasileiros em meados dos anos 70 estavam subnutridos, ou seja, passavam fome. E você, que lembranças você tem dos anos de chumbo? Ou que história você escutava dos seus pais e avós? Escreve aqui pra gente nos comentários. Gostou do Vamos Conversar dessa semana? As fontes de pesquisa do nosso vídeo estão aqui embaixo para você poder levar a conversa adiante com seus amigos e nem tão amigos assim. Exato. Aqui esse jornalista é importante que ele falou, isso já eram coisas que nós falávamos aqui. É interessante você ver que ele cita aí as obras
as obras. Né? Ponte Rio-Niterói, uma ponte. Uma ponte entre uma cidade pequena, Niterói, e o Rio de Janeiro, a cidade grande, que as pessoas faziam a travessia através de barco. As usinas nucleares têm uma participação hoje no Brasil de pouca coisa. Não chega a ser 2% da geração de energia. E a tal da hidrelétrica, a tal da Itaipu Binacional, custou ao país 1000 vezes o valor real. E a ditadura dizia que não tinha corrupção. Eu não estou falando de 10 vezes, nem de 100, eu estou dizendo de 1000 vezes o valor. E ele diz bem, e diz de forma clara, que umas pessoas ficaram bem. Ficaram, sim. As construtoras populares, que dividiam o dinheiro com os governantes, a extrema-direita e a direita, financeiramente, ficaram ricos. E o país ficou devendo essa fortuna. 100 bilhões de dólares. E o país acabado com 62% da sua população com algum tipo de subnutrição, porque não se alimentava. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não passo fome, mas o cara almoça, mas não janta. Ou quando janta, não toma o café da manhã. Era assim o Brasil. Olha a quantidade de pessoas que perdiam sua dentição naquele período. Quantas pessoas morriam naquele período da ditadura militar? De dor nas tripas. O prefeito Guilherme Menezes me contando sobre esse assunto. Aqui em Vitória da Conquista, eu já contei, ele disse, Paulo, vi um editorial seu dizendo isso. Os anjinhos. Existia aqui, meus caros, minhas caras, que são de Vitória da Conquista e algumas pessoas do interior da Bahia, para quem eu falo agora, tinha caixão de defunto para anjo. Os menininhos que nasciam com 1 mês, 2, aí morriam. Porque pegava esse tal de nó nas tripas. Eu vou explicar para você que o doutor Guilherme Menezes me falou. Era o tratamento da água. E aí dá aquele negócio que chama nó nas tripas. E cura, sabe com o quê? Com remédio de 10 centavos hoje. Você não morre. Mas acontece que você não sabia. Quando você vinha pobre aqui, atender aonde? Era tudo na Santa Casa de Misericórdia, porque a Sociedade de Conquista, a Sociedade Católica de Conquista, sustentava a Santa Casa de Misericórdia e fazia essa benesse para o povo. Não podia ser bom. E aí, sumiram. Graças a Deus, a democracia voltou ao Brasil, você continuou, às vezes, aqui e ali, votando de forma, no meu entendimento, errada, mas eu tenho que respeitar o que você vota pelo seu pensamento. O que você não pode é votar com medo. É ver, por exemplo, um presidente da República incentivar que o cidadão coloque uma arma na urna e distribua. Ou um presidente da República, com todo respeito a vocês que são bolsonaristas, que ficam dizendo que precisa o WhatsApp, o Facebook, liberar para que o seu pessoal minta. Liberdade de expressão não quer dizer mentira. Agora, se você quiser contar causo, você conta. Você faz os poemas com os causos mentirosos. Agora, o que você não pode é ficar montando coisa, inventando coisa do outro, dizendo que fez o que não fez. E olha que eu nem falei dessa palhaçada da Transamazônica, porque isso dói no meu coração em saber que os militares brasileiros, a acusação eu faço, não tem negócio que foi só militares, mataram mais de 8 milhões, de 8.500 índios. Mataram por nada, como se fosse sei lá o quê. E você acha que esses homens, só por isso, por vestirem farda, são mais honestos que você? Pode tirar o cavalinho da chuva, porque não são. E nem sequer tem poder para sê-lo. Por que não tem? Porque ninguém escolheu. Você não escolhe general, você escolhe. Você não escolhe soldado. Ele faz um concurso lá e entra. Mas o voto não. Para dirigir o país não pode. A não ser que venha disputar o voto. Saia da força e venha pedir o voto a cada homem e cada mulher do país. Se conseguir convencer, você tem que bater continência para quem vence. Agora, ficar ameaçando a eleição, ninguém quer aquilo não. Posso dizer aos senhores, eu não sofri nada
com a ditadura, a nível de porrada. Mas fiquei 7 anos dentro de uma escola sem poder entrar num grêmio para jogar uma partida de dominó, para fazer uma apresentação de teatro, para cantar. Era proibido no Brasil inteiro. Que país era esse, gente? Bom dia.